Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar não com as atividades do PET, mas hoje com as avaliações diagnósticas. Vamos lá? Bom, para começar, gostaria de avisar que as avaliações, foram prorrogadas. Isso para todas as séries. Então, se você ainda não fez, tem tempo, mas não deixe para a última hora. Bom, já começa curtindo e compartilhando esse vídeo, porque nesse vídeo vai ter todas as respostas. Então, é praticamente o gabarito da sua avaliação diagnóstica. Para quem tiver interesse no material em PDF, os e-books, clique na abinha Seja Membro, veja os benefícios, condições e venha participar do clube. Bom, você vai fazer a sua prova escrita, né? Se você pegou a versão impressa na sua escola, você vai colocar o nome da sua escola, o nome, né, o seu nome, o nome do estudante, a sua data de nascimento, com dia, mês e ano, a sua turma, né, uma vez que esse PET essa avaliação é do sétimo ano, você não precisa colocar sétimo, você vai colocar só se é a turma A, B, o C, o D. E o turno, se você estuda de manhã ou à tarde. Número 1. Leia o texto abaixo. Os servos. Do ponto de vista social, podemos observar que a força de trabalho desses camponeses era sistematicamente explorada pelos senhores feudais. Essa relação desigual pode ser justificada pelo fato do servo, além de ceder parte do tempo no cultivo das terras do seu senhor, também devia oferecer uma parte da sua produção para o pagamento das chamadas obrigações feudais. De acordo com esse texto, a servidão na Idade Média era uma forma de organização do trabalho. Número 2. Os romanos acreditavam que os seus dirigentes, especialmente em épocas dificultosas, eram protegidos e orientados pelos deuses. Quando Octávio morreu em 14 d.C., o Senado criou um corpo de sacerdotes augustais para assegurar o seu culto. Até a própria família do imperador foi divinizada, multiplicando-se por todo o império, templos dedicados ao culto imperiais. Esse texto apresenta uma prática na Roma antiga que relacionava religião com política, né? Colocava aí usando o imperador, né? Número 3. Leia a narrativa abaixo. Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Os cidadãos não eram considerados todos iguais e livres, e se dividiam em categorias de classe. A participação da atividade política administrativas eram restritas a uma parcela mínima aos cidadãos ativos. Nem todos podiam ocupar cargos políticos e administrativos. De acordo com essa narrativa, a sociedade romana da antiguidade promoveu desigualdade na condição da cidadania, já que cada um nascia e não podia ocupar certas classes. Então foi dividido aí, né, fazendo assim a formação de uma desigualdade em condição da cidadania. Número 4. Leia o texto abaixo. Democracia ateniense. Anterior à implementação da democracia em Atenas, a cidade-estado era controlada por uma elite aristocrática, oligárquica denominada de eupátridas, ou bem-nascidos, os que detinham o poder político e econômico da polis grega. Entretanto, no surgimento de outras classes sociais, a aristocracia resolve rever a organização política das cidades-estados, o que mais tarde resultou na implementação da democracia. De tal maneira, por volta de 510 a.C., a democracia surge em Atenas através da vitória do político aristocrata grego Clístenes, considerado o pai da democracia.
Ele liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, Hípias, que governou entre 527 a.C. a 510 a.C. De acordo com esse texto, ao longo do tempo, a organização política de Atenas passou a ser pautada na participação de diferentes setores populares. Então, assim, criando a democracia. 5. Observe a imagem abaixo. Nós temos aí uma representação, né, da história de Rômulo e Remo, fundadores de Roma, em 753 a.C. Essa imagem retrata um marco histórico por meio de representação de um conflito militar, um mito, uma negociação política ou de uma religião. No caso aqui é um mito, né, que conta a história. Se você quiser saber um pouco mais, coloque nos comentários que eu te explico qual que é a história de Roma e Remo. 6. Leia o texto abaixo. Roma ficou marcada por ser um império de grande extensão territorial e principalmente forte na economia. Porém, quanto mais tempo passava, os romanos queriam mais. E dessa maneira continuaram toda a política da expansão territorial e economia através da obtenção de terras e escravos. Esse texto mostra que a ampliação do território do Império Romano provocou o aumento do número de escravos. Eles iam conquistando e adquirindo escravos, né? Número 7. Leia a narrativa abaixo. O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve suas mais significativas importâncias. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupo social romano, que detinham o controle da maior parte das terras cultiváveis do Império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo impediu-o de exercer qualquer cargo público. De acordo com essa narrativa, qual dessas imagens representa o trabalho na sociedade romana? Tem aqui 4 imagens, A, B, C e D, e a resposta certa é a letra D. 8. Leia a narrativa abaixo. A civilização do Egito Antigo se formou no Vale do Rio Nilo, no nordeste da África. Esse povo se organizou em torno de 3.200 a.C. como um império. Os fenícios eram um povo de origem semita, localizado na costa oriental do mar Mediterrâneo. Surgiam em torno do ano de 3000 a.C. Nessa narrativa, o povo da antiguidade estão representados pelo tempo cronológico, só colocou dia, né? Anos aí no caso. 9. Leia o texto abaixo. Grécia Antiga. Atenas teve seu apogeu cultural e político no século V a.C. Diferentemente de Esparta, as decisões políticas não estavam nas mãos de um conselho. Dentro desse sistema, todos os cidadãos podiam representar a si mesmos e decidir os destinos da cidade. Esse texto retrata qual característica de Atenas na antiguidade? A prática da democracia, né? Número 10. Leia o texto abaixo. Patrícios e plebeus na República Romana. A instauração da República em Roma, provavelmente em 509 a.C., fez com que o poder político se mantivesse nas mãos dos patrícios. O fortalecimento do Senado e o exercício do poder executivo pelos magistrados reproduziram a exclusão dos plebeus da vida política romana. Essa exclusão política e a exploração econômica resultaram em inúmeros conflitos sociais em Roma, opondo patrícios e plebeus. Os plebeus eram um grupo social composto por artesãos, comerciantes e camponeses, que constituíam, assim, a imensa maioria da população romana. Com o desenvolvimento da sociedade e o enriquecimento dos patrícios, os plebeus começaram a se organizar para tentar superar a situação social em que viviam.
De acordo com esse texto, durante muito e muito tempo, na história de Roma, os plebeus sofreram com o processo de abandono político. 11. Observe a imagem abaixo. Curitiba em 2 tempos. Então aqui a gente tem a paisagem 1 e aqui a paisagem 2. Vamos colocar elas de lado. A segunda paisagem é diferente da primeira por causa do aumento do número de prédios. Consegue visualizar aí muito mais casas do que prédios na primeira imagem, né? Aí na segunda já aparece mais prédios do que casas. Número 12. Observe a imagem abaixo. Aí nós temos uma figura das estações do ano. Com base nessa imagem, qual é o fenômeno que dá origem à estação do ano? Tem translação. O movimento de rotação é dia e noite, e de translação, né, que é da Terra em torno do Sol, vai dar aí as estações do ano. Então, a resposta certa, letra D. Número 13. Leia o texto abaixo. Cerca de metade dos rios e outros cursos de água da Europa continental está ameaçada por poluentes químicos, como pesticidas e outras substâncias industriais, revelou um estudo publicado nos Estados Unidos. Essa investigação baseou-se na análise de dados dos serviços governamentais de acompanhamento das linhas de água, proveniente de 4.000 locais na União Europeia. Adiantaram os investigadores, cujo trabalho foi divulgado nos anais da Academia Norte-Americana de Ciências. Abre aspas. A maioria dos cursos de água está ecologicamente afetado ou ameaçada por grande perda de biodiversidade. Fecha aspas. Nos 4.000 locais estudados, os investigadores detectaram 223 substâncias químicas. De acordo com esse texto, uma causa da poluição dos cursos de água na Europa deve-se ao desenvolvimento desenfreado das atividades econômicas, principalmente por conta das indústrias. Número 14. Observe a paisagem abaixo. Então, nós temos aí duas figuras do mesmo local em anos diferentes. 1928 e 2004. Considerando as mudanças observadas na paisagem acima, conclui-se que o planeta vem sofrendo um aumento de temperatura média global, aquecimento global. Muitas vezes as pessoas não acreditam, mas ele acontece o tempo inteiro e cada vez mais difícil de reverter. 15. Observe a imagem abaixo. Difícil de identificar aí, mas é um solo. Essa imagem apresenta um processo de modificação do relevo. Vocês podem perceber que ali é o solo, como eu falei, e ele está todo desenhado, né? 16. Leia o texto abaixo. O Cerrado é considerado por muitos como um importante berço das águas do Brasil. Tão importante para a disponibilidade dos recursos hídricos do país, quanto a Amazônia. O principal motivo dessa consideração é o fato desse domínio morfoclimático concentrar uma área que abriga nascentes de importantes rios, beneficiando 8 entre as 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Com base nesse texto, a expansão do agronegócio no Cerrado pode provocar a contaminação de aquíferos, né? O aquíferos é exatamente os lençóis freáticos. 17. Observe o gráfico abaixo. Nós temos ali, né? Zona rural, centro da cidade, parques, zonas residenciais referentes ao tempo, à temperatura, melhor dizendo. Então a gente tem ali uma curva dessa temperatura. O problema ambiental urbano retratado nesse gráfico é agravado por meio, letra B, da retirada de cobertura de vegetação. Exatamente retirando os vegetais, você acaba perdendo sombra e, consequentemente, aumentando a temperatura nessa região. A falta que faz uma sombra, né?
Quem mora na cidade que o diga. 18. Observe a imagem abaixo. A gente vê aí uma imagem de desmatamento. Nessa imagem houve uma mudança na paisagem provocada pela ação humana por meio da derrubada das árvores. A gente acabou de falar da necessidade e a falta que faz uma sombra, né? Imagina aí fazendo desmatamento das florestas. 19. Leia o texto abaixo. Aquecimento global. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que em tese é causado pela prática humana. Não é só pelos humanos, né? Mas a sua maior parte. A principal causa desses problemas climáticos que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa não é prejudicial. O que é ruim é a intensificação, você aumentar esse efeito estufa, né? Que no caso é o ano. Fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. Com base nesse texto, a intensificação do efeito estufa no planeta tem relação direta com a emissão de gases que provoca a poluição da atmosfera. Então, a ocorrência de terremotos, não. O crescimento de espécies vegetais exóticas, também não. O descarte de resíduos sólidos nas margens, também não. Então, está diretamente ligado com os poluentes atmosféricos. Letra A. Número 20. Observe a imagem abaixo. Então, nós temos aí, né, o planeta Terra em seu eixo. Nós temos aí os raios solares incidindo de um lado, é o dia, e o outro lado que não recebe a radiação solar, noite. Essa imagem mostra a ocorrência de um fenômeno terrestre ocasionado pelo movimento de rotação da Terra, que é o dia e a noite, né? Então, esse movimento é chamado de rotação. 21. Leia o texto abaixo. Grande réptil aquático aterrorizou os oceanos até o litoral brasileiro. A palavra mosossauro, que tem origem no nome do lugar onde o animal foi descoberto, o rio Mosa, não identifica apenas um tipo particular de animal, mas uma linhagem de répteis que habitam os oceanos do mundo todo entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Os paleontólogos já identificaram quase 40 espécies de mosassauros, a maioria a partir de fósseis coletados em rochas de origem marinha, indicando que os animais viviam nos oceanos. Durante o final do período Cretáceo, os mosassauros reinavam como predadores do topo do ecossistema marinho nos planetas. Mas há cerca de 66 milhões de anos, um grande evento de extinção resultou no desaparecimento em massa de muitas espécies. Os fósseis abordados nesse texto são evidências diretas do processo evolutivo dos animais. Alguns evoluem, modificam sua espécie e têm uma origem antiga, né? Evolutiva, e outros realmente são extinguidos. É o caso do mosassauro. Esse aí é um mosassauro. 22. Clara preparou um vinagre para o almoço. Os ingredientes eram azeite, vinagre, sal, tomate, cebola e um pouco de água. Misturou bem, mas quando foi almoçar percebeu que o azeite estava por cima dos outros ingredientes. Isso ocorreu porque o azeite não é solúvel em água, por isso não se misturou. A gente já viu, né, os tipos de mistura, e dentro das misturas a gente sabe que o óleo e a água eles têm dificuldade. Não é que eles não se misturam, mas é muito mais difícil de misturar essas duas substâncias. 23. Em uma epidemia de rotavírus, um paciente apresenta quadro de vômitos e diarreia, ocorrendo perda de água e sais minerais pelo organismo. Nesse caso, o soro caseiro é um grande aliado, pois repõe esses elementos no organismo. Essa bebida consiste na preparação e na administração de uma solução aquosa de açúcar e sal de cozinha.
Qual é a classificação desse produto quanto à composição? Então, uma mistura homogênea, uma vez que ela só tem uma fase. E apesar de você ter aí esses elementos, essas substâncias, quando você mistura tudo, você não consegue distinguir o que é sal, o que é açúcar, água. Então, vira uma substância, uma mistura, desculpa, uma mistura homogênea. 24. Leia o texto abaixo. Pesquisadores publicaram estudos que apresentam uma nova espécie de dinossauro predador, o Gnathovorax, originário do período Triássico. Ele é um dos mais antigos já encontrados no mundo. O Gnathovorax chega a medir 3 metros de comprimento e era um dos maiores carnívoros do ambiente em que vivia. A descoberta da espécie mencionada nesse texto foi possível devido ao encontro de fósforo, provavelmente. Ele não fala sobre, mas como já está extinto, o único fato deve ter sido algum fóssil. 25. A imagem abaixo mostra ossos e músculos na realização de um movimento. E no caso ele está fazendo flexão e extensão, né? Para a realização desse movimento é necessário também o comando do sistema nervoso. O sistema nervoso endócrino ele controla todos os sistemas, né? Então, a gente não tem um sistema principal, mas o sistema nervoso, juntamente com o endócrino, é que controla os demais. Então, quando você sente sede, fome, dor, calor, é o sistema nervoso e o endócrino. Então, mesmo para os movimentos, que é o responsável ao músculo, para que haja o movimento, precisa da coordenação do sistema nervoso. 26. Observe na imagem abaixo um processo realizado por meio de uma bomba de ar. Pode ser manual, né? No caso aqui. A pessoa está enchendo uma bola de ar. De acordo com esse procedimento, a capacidade de ar em ocupar todo o espaço da bola está relacionada com a compressibilidade. É o que vem de dentro de fora para dentro. Não é a pressão que vem de dentro para fora. Então não confunda. 27. Leia o texto abaixo. A porção rochosa do planeta Terra é composta por rochas, que por sua vez são compostas por minerais. Alguns desses minerais e rochas são os chamados minérios. Alguns exemplos de minérios são granito, mármore, etc. A classificação do minério citado nesse texto quanto à composição é chamado de... Aí no caso, né, a gente tem uma mistura heterogênea. Então, quando você vê um mármore, ele tem fragmentos. São duas fases ali, você consegue identificar estruturas diferentes. E aí classifica como uma mistura heterogênea. A mesma coisa acontece com o granito, aquelas pedrinhas mais escuras, né? 28. Por causa dos movimentos do corpo humano, as pessoas conseguem realizar diversas atividades, como andar, escrever e pegar objetos. Quais são os sistemas que trabalham juntos para realizar um movimento? Cardíaco, esquelético e nervoso, cardíaco, muscular e nervoso, nervoso, esquelético e muscular, respiratório, esquelético e muscular. Então, peraí. Cardíaco, esquelético, o cardíaco é o coração. Então, não. Cardíaco a gente já elimina ali. Então, a gente fica com a letra C, nervoso, esquelético e muscular, ou respiratório, esquelético. Então, o respiratório também são vários outros sistemas, estão relacionados a outros órgãos. Então, para fazer o movimento citado no texto, sistema nervoso, esquelético e muscular. 29. Leia o texto abaixo. Uma joia em 18 quilates possui 75% de ouro em sua composição e 25% de outras ligas metálicas, geralmente cobre, prata, zinco. Essa liga é necessária para tornar o material mais durável e brilhante, mas varia de joalheria para joalheria. Então, dependendo do material, acaba fazendo uma mistura ali
para não usar somente o ouro, e acaba que a sua maior proporção é exatamente o ouro. Por isso que tem de 18, 25 quilates. A joia descrita nesse texto é considerada uma mistura homogênea, uma vez que misturou ali esses metais, você não consegue distinguir mais, e só tem uma única fase, homo, né, quer dizer igualdade, mistura homogênea. E aí nós vamos para a nossa última questão, número 30, o sistema do corpo humano trabalha conjuntamente para realizar determinadas funções. Uma dessas funções requer a atividade conjunta dos sistemas muscular, ósseo e nervoso. Estão vendo aí que a própria avaliação traz respostas em outros enunciados, né, de questões anteriores. Esses três sistemas atuam conjuntamente na execução de movimentos corporais. Então, você fez aí a sua avaliação, você deve ter percebido, é interessante que muitas vezes você possa ler primeiro. Quando a gente faz avaliação em sala de aula, geralmente é isso que a gente orienta, o aluno leia todas as questões, porque muito provavelmente em algum enunciado você tem resposta de questões anteriores. Então, a resposta da número 30, né, execução de movimentos corporais, letra C. Então, lembrando aí que esses movimentos podem acontecer não só do músculo, né, que a gente anda, corre, escreve, mas também de órgãos internos, sistema respiratório, entre outros. Então aí, alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar se assistiu o vídeo até agora. Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. E siga também nas minhas outras redes sociais, onde a gente deixa sempre um material exclusivo, avisando quando terá novas atividades, né, postadas. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Até sempre. Letra 7. Número 7. Leia a narrativa abaixo. Grupo social romano que delimitava o fortalecimento do Senado e o exército do poder executivo pelo magistrado. 18. Observe a imagem abaixo. Então, aí a gente tem uma figura de notação, tratamento. 24. Leia o texto abaixo. Pesquisadores publicaram um estudo em que apresenta uma nova espécie de dinossauro predador, Gnactovarax.